Olá, ouvintes! Estamos aqui com mais um episódio do Tá de Clinicagem, é o seu podcast de revisão e atualização em clínica médica, semanal. Essa semana estamos aqui eu, Letícia Angoleri. Sou Rafael Coelho. E eu sou Vivian Fernandes, estreando no episódio. Muito bem-vinda! Muito obrigada. Uma honra imensurável estar aqui hoje com vocês. Igualmente. Me conta um pouquinho, Vivian, de você, já que é a primeira vez que você tá aqui, da onde você veio, o que você tá fazendo aqui por São Paulo. Boa. Eu vim da UFES em Aracaju. Me formei no internato lá escutando o TDC 2019. Fiz clínica médica na escola e tô no R3 de GR da escola também. Aqui da Unifesp, amiga da Nathalie, sabia? Minha musa inspiradora. Ela é a musa de todo mundo, né? Um abração, Nathalie. Abraço pra você, pro Caio. Abração. E aí, hoje a gente veio atender pedidos, clamores. De alguns. Não nossos. De alguns. Se você não for o Daniel Nascimento, que mandou 10 mensagens nas nossas redes pedindo esse episódio de queda, eu não sei porque que você tá fazendo aqui, né? Não sei se foi ameaçado pra ouvir esse episódio, mas a gente vai fazer o possível de tornar esse tema em algo prático. É isso. E em esquemas diagnósticos que você possa aplicar, porque é um problema muito comum. Boa. Né? Então, um abraço aí pro Daniel, que pediu, brincadeiras à parte aí. Esse é um episódio que tá há muito tempo ali engatilhado, mas a gente nunca tinha tido coragem. Bom, então nosso compromisso aqui, eu acho que é ser rápido, para que o sofrimento seja rápido, e assertivo, para que a gente consiga sistematizar a avaliação, né? Boa. Pois é, Lê, bora lá. Vamos começar então falando um pouquinho por que a gente trouxe esse tema pra cá, e antes disso a gente vai ter que definir o que é queda. Depois a gente vai falar sobre o paciente que caiu, o que fazer agora, dividindo em dois cenários, o paciente que tá no PS, pronto-socorro, e o paciente que tá no seu consultório, e no final a gente vai falar um pouquinho sobre prevenção. E aí, pessoal, o que vocês leram aí sobre definição, o que é queda? Parece simples, mas a gente tem que definir, né? E aí já começa um problema. A gente não tem guidelines muito claros falando pra gente o que é exatamente queda. De forma geral, né, acaba que a gente vai entender que é um episódio rumo ao chão de um indivíduo, com ou sem perda de consciência, ou ainda de forma transitória, podendo ou não ser uma síncope. Então a gente vê que o conceito por si só, ele já é amplo pra caramba. Isso aí, Vivian. Vamos falar que queda é a pessoa que sai do seu nível e vai para um nível inferior, podendo ser o chão ou não. Então, quando a gente fala de queda da própria altura, caiu porque estava em pé. Mas a pessoa pode cair da cama, a pessoa pode cair de uma cadeira. E por que isso é importante? Porque algumas definições, como a da Diretriz Mundial de Queda, que foi lançada há poucos anos atrás, colocam o conceito geral, mas esse é um grande conjunto que também inclui pacientes que tiveram síncope. Se você, no momento da investigação, da descrição do quadro, entender que aquele paciente teve uma síncope ou teve uma perda transitória do nível de consciência, que pode ser síncope, pode ser uma crise epilética, aí você tem que seguir por um caminho mais específico desse diagnóstico. E que a gente já falou aqui em outros momentos no TDC. Exato. A gente tem aí o episódio 29 só sobre síncope, então não vai ser nosso foco hoje, mas ele tá aí pra você poder estudar um pouquinho mais. O episódio Jurássico. Será que foi comentado pelo Vapod? Eu acho que o Vapod morreu antes de chegar no 29, Letícia. Foi pro cemitério das ideias do TDC. Infelizmente, porque era muito bom, gostava, tá? Bom, isso aí. Então, da definição, a gente tem caminhos diferentes, e aí também isso traz uma heterogeneidade da definição para alguns estudos também, tem esse ponto, tá? Mas o que eu acho legal de comentar é que queda pode ser tanto um fator de risco para um desfecho ruim, como também pode ser até considerada um sinal, né, um sintoma de uma doença que precisa ser identificada e tratada. Perfeito. Então, existem essas duas óticas ali sobre a queda. E por que estudar a queda importa, né? Por que o Daniel pediu pra gente esse episódio? Porque, além de ser comum, tem um potencial de gravidade grande, principalmente nos idosos. É legal estudar a síndrome hemofagocítica, né? Mas quantas você vai ver em 5 anos? Exato. Agora, queda, você vai ver o tempo inteiro. Então, esse é um tema que precisa ser estudado, né, Vivian?
é isso, assim. Como, por exemplo, os idosos acima de 65 anos, a gente sabe que 30% deles vão cair nos próximos 12 meses. E quando a gente vai para os super longevos, aí acima de 80 anos, cerca de 50% deles vão ter um episódio de queda nos próximos 12 meses. Então é assustador, né, Lê? Exato. É muito grande a quantidade de pacientes que vão cair, né? Quando a gente está pensando, por exemplo, em pacientes institucionalizados, 50% dos pacientes institucionalizados numa instituição de longa permanência vão ter uma queda ao ano. Mais ou menos 60% dos pacientes que já caíram vão cair de novo, né? E tem também a questão da perda de funcionalidade, né? Então a gente tem, por exemplo, revisões sistemáticas que mostram que entre os idosos que vivem na comunidade e que caíram e sofreram uma fratura de quadril, que é um evento um pouco mais dramático, né? Mas igual, 25% a 75%, dependendo do estudo, não recupera o nível de funcionalidade que tinha antes da lesão. Mas igual, é um número bizarro, né? Loucura. Então é um problema frequente e que traz consequências potencialmente graves, né? Principalmente fratura de quadril, hematoma subdural. Acho que dá pra destacar essas duas aí. Mas, de uma maneira geral, cair se associa a declínio de funcionalidade e a piora de qualidade de vida, que é o que a gente precisa prezar nos atendimentos geriátricos, né? Perfeito. Se a gente já conseguiu te convencer, a gente começou assim, né? Pra te convencer a ficar aqui. Então, convencido. Pode ter sido... Um dos motivos para ser convencido de chegar nesse episódio é você ter visto um paciente no seu atendimento e aí ter que ir atrás para estudar, né? Então vamos entrar aqui na próxima parte do nosso episódio, que é: o paciente caiu, e agora? Vamos dividir em 2 cenários aqui, Vivian? Vamos. Então, basicamente, a gente tem o primeiro cenário, que é o paciente que chega pra gente no pronto-socorro, Rafa. E o segundo cenário, que é o paciente que vai estar mais a nível ambulatorial. Então, nesse primeiro cenário, o que é que a gente precisa saber e como é que a gente vai sistematizar o nosso atendimento? Bom, nesse exame inicial, vamos pensar que o paciente chegou, já foi feita toda a minha avaliação do trauma, né? O meu ATLS inicial já está contemplado e a gente vai avaliar a parte das lesões mesmo. Então, em primeiro lugar, eu tenho que saber se esse paciente fraturou alguma coisa, se eu preciso fazer uma correção cirúrgica, né? Então, o exame físico, alguma imobilização. Então, o exame físico cuidadoso em todos os pacientes, mas o exame físico muitas vezes não vai detectar com precisão as lesões, né? Ele tem uma taxa o nosso exame físico isoladamente, para algumas regiões, tem uma taxa alta de falsos negativos, né? Então, por exemplo, 80% para coluna cervical, 38% para traumatismo craniano. Então, muitas vezes, apesar do exame minucioso, a gente vai ter que recorrer à imagem. E o que a gente vai fazer de imagem depende muito de como aquele paciente foi encontrado, né? Vamos lembrar, Lê, que uma avaliação do paciente que caiu não deixa de ser uma avaliação de um trauma, né? Não é um politrauma, mas é de um trauma. Exato. Eu vou ver, né, se ele... Vou pro ar, vou ver a via aérea, vou ver a respiração, saturação, sinais vitais, circulação. E passamos por isso. Bom, então acho que dá pra resumir que a gente tá pulando o ABCD e indo direto pro DE, né? A gente tá pulando ABC. Vamos. E aí a gente vai pro DE. E aí, digamos que está tudo bem no ABC. Justo. Então a gente fez a avaliação inicial, nosso paciente tá monitorizado, tá ali com 2 acessos calibrosos. Tá na mão. E a gente vai pensar agora pra organizar nosso pensamento. Esse paciente, ele teve perda de consciência durante a queda? Sim ou não? Se esse paciente teve uma perda de consciência durante a queda, se ele consegue dizer isso pra gente agora que ele tá acordado, ou se ele chega desacordado, o buraco é mais embaixo, né? Então, a gente precisa pensar aí que ele pode ter tido uma crise convulsiva, ele pode ter tido uma síncope, pode ser uma miscelânea intoxicação, / distúrbio eletrolítico grave. E aí, a gente não respira com calma. A gente realmente precisa levar esse paciente pra emergência e seguir todo o fluxograma protocolar do nosso hospital. Então, é basicamente a gente tentar identificar se houve uma causa grave que levou àquela queda e se houve uma consequência grave daquela queda. Isso. Certo? Para isso, a gente vai precisar ouvir a descrição sobre o evento, né? Tanto do paciente, se possível, mas também do familiar. E lembrar aqui que, bom, todo mundo aí usando IA, tecnologia e tal, e a gente às vezes esquece de perguntar se tem uma câmera na casa, se tem uma câmera na academia. Outro dia, tive um caso de uma paciente que caiu na academia, e aí ela conseguiu resgatar a câmera da academia e deu pra ver exatamente o que aconteceu. Boa. Né? Então, o que tava fazendo no momento? Caiu dentro ou fora de casa? Que horário que foi? Teve algum sintoma antes de cair? Tontura, vertigem, escurecimento? Perdeu a consciência ou não? Teve algum trauma? Bateu a cabeça?
conseguiu levantar sozinho ou ficou o tempo todo no chão? Porque isso indica gravidade, né? Então, depois da descrição do evento, a gente vai para o exame físico que vocês comentaram, com um foco especial em sinais vitais, em avaliação de hipotensão postural e na avaliação neurológica ortopédica. Boa. Tá? Principalmente para descartar que não houve uma fratura, principalmente fêmur ali, ou então alguma lesão ali visível. Aí, Lê, você acabou de comentar que o nosso exame físico não é tão bom para identificar isso, né? Perfeito. Então, existe, às vezes, uma ideia de você pedir exames de imagens. É isso. Às vezes o paciente vai queixar de uma dor, no seu exame físico não veio nada, nada que te lembre uma fratura, mas você vai ter que pedir um exame de imagem, ou às vezes é só um paciente que chegou sonolento, comatoso, ninguém sabe como ele caiu, ou quem trouxe ele não viu ele cair, né? Então, múltiplos cenários em que você não vai ter essa informação tão bem, e aí você vai ter que radiografar o paciente inteiro, né? E dependendo do índice de suspeição, tomografar o paciente, né? Tem nas diretrizes americanas, tem tomografia dos pés à cabeça, dependendo da história, de como esse paciente foi trazido, em que contexto ele estava, né? Você não sabe, se você não conseguir identificar nada sobre locais que possam estar lesionados. Mas, no geral, a radiografia simples vai ser o primeiro exame de imagem da avaliação, né, do idoso. Queria destacar, então, 4 lugares que, se o paciente estiver queixando de dor, a gente vai ter que tomografar, porque a radiografia tem uma sensibilidade baixa, né? O primeiro. Os arcos costais. O segundo. Coluna cervical. O terceiro. Coluna torácica. E o quarto. A pelve. Maravilha. Então, esses são os locais que, às vezes, a radiografia não vê ali. Lembrando que os pedidos de exame são guiados a partir dos achados, tanto de história quanto de exame físico. Isso vale para exame de imagem, isso vale também para exame laboratorial, né? Boa. E assim, a Lê comentou que a pelve não tem uma sensibilidade muito boa na radiografia, então a gente, por vezes, vai precisar pedir a tomografia, e a gente precisa lembrar que a fratura de fêmur, 95% das fraturas de fêmur vão ser por queda. Então é um número muito alto, é o calcanhar de Aquiles do nosso paciente geriátrico, né? Sim. E a gente precisa estar atento a essa especificidade da nossa população. É traumático. Quem já acompanhou um paciente pós-fratura de fêmur, é traumático. Literalmente. Em todos né? os sentidos. Boa, pessoal. E aí, um ponto que dá pra gente ter uma atenção ainda maior é do nosso paciente anticoagulado, né? Então, talvez valha aí uma suspeição um pouco maior e um exame de imagem mais cuidadoso, talvez tomografia mesmo. Isso, pensando em sangramentos agudos, né? Isso. Para os nossos assíduos jantadores da segunda, que agora estão órfãos do Pipoca TBC, teve um episódio da segunda temporada do The Pitch que falava justamente de uma paciente que cai e fica um tempinho a mais lá no PA por uma suspeita de um hematoma profundo, uma senhorinha tinha caído, enfim, os The Pitchers estão sabendo. Isso aí. Fechamos aqui os exames de imagem. Lembrando que todos os exames aqui que a gente está pedindo, eles são focados... Eles são guiados pelas hipóteses que foram levantadas pela história e pelo exame físico. Boa. Mas existem alguns protocolos, algumas diretrizes que colocam alguns exames básicos. Tanto eletrocardiograma quanto exames laboratoriais de uma maneira geral, para uma avaliação geral. Falando sobre o eletrocardiograma, a diretriz mundial de queda sugere eletrocardiograma para todos os pacientes que caem. A Sociedade Americana de Geriatria discorda dessa parte e sugere que deva ser solicitado nos pacientes que você suspeita que possa ter uma causa cardiológica, né? Então, principalmente os pacientes que têm um quadro compatível com síncope / pré-síncope lipotímia. Aqui é importante a gente comentar que a investigação daquele paciente que você suspeita que teve lipotímia ou síncope pode ir para um caminho de solicitar alguns outros exames, inclusive internação, porque aqui a gente está falando de pacientes idosos que frequentemente têm alto risco cardiovascular. Estou falando aqui de Holter, Sim. dentre outros exames cardiológicos, mas esse não é a intenção aqui do nosso episódio. Só lembrando que a queda inexplicada, sem um motivo claro, por algumas diretrizes, como a mundial, deve seguir um caminho muito semelhante de investigação à de um paciente que teve síncope. Isso aí vai incluir exames cardiológicos. Ah, mas Boa. um eletro e um copo d'água não se negam a ninguém, né? Pelo amor de Deus. Boa. Discutir fazer um eletro no PA? Não. É isso. Pô, cara. Inclusive, tem episódio de síncope, né? Pra aprofundar um pouco mais. É o episódio 29. Inclusive, né, Viviane, você falou do episódio 29 de síncope, tem também um TDC em bolos quando internar um paciente por síncope. E tem, né, Lê?
Temos Tópico aí, no guia. tópico no guia, Score de Internação de Síncope, de autoria de Dr. João Mendes, edição 36, também já é edição de colecionador aqui. Bom demais. Tem também um tópico de fratura de quadril da Marcela Beleza, também geriatra, Top. edição do 125. Então, assim, esse episódio aqui, você começa na queda, mas se ramifica, né? Vocês já viram. A gente tá isso. tentando centralizar os nossos pensamentos na queda, mas tá difícil. Boa. E dos exames laboratoriais, Lê? Bom, os exames laboratoriais a gente entra na mesma discussão, né? Vão ter diretriz, então, diretriz americana, diretriz do CDC fala, cara, exames de sangue, bioquímica básica, né? Então, os eletrólitos, um hemograma, uma função renal, e um rastreio infeccioso aí com resto de tórax, urina 1. Cuidado com a urina 1. Mas eu fiquei meio chocada que a urina 1 tá nessa recomendação, mas eu tô reproduzindo o que me disseram, o que me foi mostrado aos olhos. Mas pode falar. Mas eu acho que é aquela lição de que tem que ser guiado por hipótese, né? Guiado por hipótese. Eu acho que o que eu acho mais legal dessa parte é pensar no paciente que a gente não sabe quanto tempo ficou caído. A gente vai investir mais em alguns exames. Função renal, porque aí a gente não sabe se esse paciente que caiu e não conseguiu se levantar, quanto tempo ele está lá e se ele desidratou. E também a ACK, porque dependendo do tempo que o paciente ficou imobilizado, do tempo que o paciente caiu e não foi visto, infelizmente isso acontece muito, né, gente? Uma ACK também vai valer pra gente avaliar a rabdomiólise. Principalmente quando existe intoxicação exógena, né, junto, né? Álcool, por exemplo. Perfeito. Boa, boa. Que é sempre uma possibilidade. E no meu país, Rio Grande do Sul, hipotermia, né, também acontece. Verdade. Verdade. Fechamos aqui o cenário do PS, vamos para o cenário 2 do ambulatório, lembrando que o paciente que caiu durante uma internação no hospital, os hospitais costumam ter protocolos para isso, mas eles vão ser semelhantes a isso que a gente está comentando do atendimento do PS. E o paciente que está em instituição de longa permanência e caiu, talvez ele esteja ali também na transição entre um paciente ambulatorial e um paciente internado. Existem evidências específicas desse cenário de LPI. Costumam ser pacientes com maior risco de novas quedas, costumam ser pacientes mais comórbidos, costumam ser pacientes com problemas cognitivos, ou seja, fatores de risco para outras quedas. Então existem particularidades desse tipo de atendimento. Então aqui dentro do cenário ambulatorial podem ter duas situações. O paciente está numa consulta geriátrica e não comentou nada, ou o paciente caiu e te procurou no ambulatório e falou sobre isso. Nesse cenário do consultório, a gente costuma pegar um paciente que pode já ter uma história de queda e te procurou porque ele quer saber os próximos passos. Tá. Né? E aqui, gente, é importante entender que o idoso ele é complexo, é difícil identificar onde que um problema começa e outro termina. Então, muitas vezes a gente tem manifestações que se explicam por mais de um motivo e que esses motivos interagem entre si para essas manifestações. Por que eu estou explicando tudo isso? Porque existem formas de segmentar a avaliação do idoso de uma maneira ampla e que faça sentido para que as condutas tentem atingir aqueles fatores de risco ou aqueles preditores de desfechos ruins para que isso possa ser modificado. Eu estou falando aqui sobre avaliação geriátrica ampla. Beleza. Eu estou falando aqui sobre capacidade intrínseca. São termos que a gente utiliza para a avaliação que ela procura investigar vários domínios que possam ter relação com problemas comuns dos idosos. Justo. Aqui eu queria chamar a atenção, no caso do paciente que caiu, principalmente para 3 domínios. O primeiro, o locomotor. O segundo, o cognitivo. E o terceiro, o sensorial. No locomotor, a gente tem alguns testes que possam indicar para gente que o paciente tem maior risco de cair novamente, tem maior risco de desfechos ruins. E aqui desfecho eu estou falando de piora de funcionalidade, piora de qualidade de vida e eventos adversos. Tá? Beleza. Aqui eu quero lembrar do teste da avaliação da marcha do paciente, a velocidade de marcha, que o paciente caminha ali por 3 ou 4 metros, como se estivesse andando normalmente na rua, e se for menor do que 0,8 metros por segundo, isso é um preditor de desfechos ruins, inclusive de menor sobrevida. Tá. A velocidade de marcha talvez seja o mais básico aqui e o que mais simples de fazer com uma boa predição. Mas tem outros, né, Lê? Tem que ter um pouquinho mais de espaço, né? Eu acho, a velocidade de marcha. Só tem isso, não? Tem que ter um consultório preparado para fazer.
É. O Time Up and Go, que também é um teste com um bom poder aí, digamos, discriminatório, né, do paciente com risco de queda. E basicamente ele consiste em o paciente levantar da cadeira, caminhar 3 metros, dar a volta e sentar. E aí o seu cronômetro vai funcionar do momento que as nádegas do paciente deixaram a cadeira até o momento em que as nádegas do paciente voltaram à cadeira, né? E aí a gente tem aqui um corte aí acima de 13,5 segundos, tem uma sensibilidade de mais ou menos 80% e uma autoespecificidade, né, entre 70% e 100% em algumas referências, um poder preditivo de queda de 90%. Mas a gente espera que os pacientes tenham um ponto de corte um pouco menor, né? Então vai depender da idade, aí paciente de 60 a 69 anos, a gente espera que ele faça em menos do que 9 segundos, 70 a 79 anos, 10,2 segundos, 80 a 99 anos, 12,7. Então é diferente para cada faixa etária. Boa. E a gente tem também o sentar e levantar, que talvez seja o mais simples aí, né, dos 3 testes mais conhecidos e que dá pra fazer em qualquer consultório, né? Boa. E o senta e levanta ainda tem 2 formas de fazer. Você pode cronometrar 30 segundos e ver quantas vezes seu paciente senta e levanta. E aí, se o idoso for muito funcional, isso vai cansar e vai parecer uma atividade física extenuante. Mas se ele não for, dá pra fazer e pedir pra ele fazer 5 vezes de sentar e levantar. E você vai cronometrar e ver quanto tempo ele leva pra fazer essa atividade. Lembrando que 15 segundos é o nosso corte. E no meio desses testes, né, tem a discussão do que é mais válido, do que tem maior poder de acurácia. E essa é uma discussão que, infelizmente, não tem resposta. Inclusive, tem debates polêmicos, né? E o principal debate aí vai do guideline de quedas, né, mundial, que defende a velocidade de marcha como sendo aí o 6º sinal vital. Então, seria o principal... É isso. Pelas minhas contas, a gente já deve estar em uns 15 sinais vitais, né? Eu amei! É isso. Então, seria o melhor preditor mesmo para queda. E não só para queda, mas para funcionalidade, para mortalidade, como o Rafa já tinha falado. E a Sociedade Americana de Geriatria defende, no entanto, o TUG, né? Que seria o Time Up and Go. Então, a gente tem essa discordância, mas de forma geral, as maiores evidências são, de fato, para velocidade de marcha. E talvez, se a gente só pudesse escolher um no nosso consultório, fosse a velocidade de marcha. Pois é. Mas se você não tem tempo, faça sentar e levantar, que tá tudo bem, já vai estar fazendo muito pelo nosso idoso. Boa, Viviane. Acho que das coisas que você tá falando mesmo, que tem essa discussão sobre qual escolher, qual vai ser o nosso melhor amigo no consultório, o que é importante, o que a gente tem em recomendação aí concordante entre as sociedades é que a gente não se fie num score ou num teste único pra fazer o diagnóstico do risco de queda do meu paciente. É uma avaliação global, né? Envolvendo vários testes e até a nossa impressão, né? O jeitão do paciente, como ele caminha, como ele se equilibra. Então, é multifatorial, a gente não vai escolher, e não é recomendado que a gente escolha uma coisa pra dar esse diagnóstico preto no branco, né? Boa, lembrando que a gente tá aqui procurando o diagnóstico, indo de domínio a domínio, procurando os motivos para que esse paciente possa ter caído, né? Inclusive, alguns testes diagnósticos desses, como o senta e levanta, estão incorporados em alguns outros diagnósticos geriátricos. Por exemplo, o senta e levanta é critério diagnóstico para avaliar força e está dentro dos critérios de sarcopenia, que é um diagnóstico que aumenta risco de queda. Então, muitas vezes esses testes são ferramentas que se comportam como sinalizações desse paciente estar mais vulnerável para um desfecho ou outro, e a partir disso eu vou tentar fazer condutas individualizadas para cada uma dessas alterações que eu encontrar na avaliação geriátrica ampla e possivelmente conseguir melhorar o desfecho dele lá na frente se eu modificar esses fatores de risco. Boa, então a boa. gente está aqui no locomotor e vamos para o próximo, que é o cognitivo. O que dá para correlacionar cognição com risco de queda aqui? Pacientes com declínio cognitivo têm maior risco de queda, tá? Mas principalmente aqueles que têm alterações na função executiva. A gente também tem episódio aqui de demência, a gente fala bastante sobre cada um dos elementos ali na avaliação cognitiva. Um exemplo, inclusive tem evidência de que pacientes que fazem aquele teste da trilha de ligar os pontos que tem lá no MoCA, se ele for mal, ele tem maior risco de queda, inclusive quedas com consequências piores. Acho que é legal isso, né? Dos domínios da cognição, a executiva parece a mais associada ao desfecho negativo. É isso. Isso. Também lembrar que paciente com doença de Parkinson tem maior risco de queda, quedas mais graves. Então, nesse domínio cognitivo, avaliar também as comorbidades
neurológicas que o paciente possa ter. Indo para o terceiro domínio que eu chamei a atenção, sensorial. Esse é muito importante, porque aqui a gente está falando de visão, audição e também tato. Então, além de ver se o paciente precisa ser encaminhado para um oftalmologista, ver se o paciente precisa tratar uma hipoacusia, a gente também precisa examinar os pés desse paciente e a sensibilidade, a força e entender se esse paciente também tem comorbidades que possam levar a essas alterações nessa região, inclusive quedas, né? Perfeito. Então, paciente diabético mal controlado, eu vou ter uma suspeição maior de que isso possa estar relacionado à queda dele. Então, posso até fazer aquele teste ali do multifilamento, por exemplo, né? Isso, menção honrosa que, inclusive, é a VPPB, né? E a desconfiar, e dependendo do que o paciente te fala, você fazer o seu belo Dix-Alpike, o seu belo Epley no consultório e resolver já o fator de risco do paciente. Boa. Lembrando aqui também no cenário ambulatorial de medir a pressão do paciente deitado e medir de pé, porque a hipotensão postural está muito associada com queda. É isso. E aí uma novidade agora desse ano é que o JAMA 2026 traz numa revisão de literatura aí sobre hipotensão ortostática que já vale a pena a gente estender para 10 minutos a nossa avaliação de hipotensão, caso a nossa probabilidade pré-teste seja muito alta. Então a gente acha muito que nosso paciente pode ter hipotensão ortostática e a gente não flagrou naqueles 3 a 5 primeiros minutos, né? Então pode estender aí até 10 minutos. Então, só lembrando, paciente deitado, aí levantou. Teve sintoma ou a pressão caiu dentro dos critérios de hipotensão postural, 20 da sistólica, 10 da diastólica, ali em 1 minuto, beleza, eu já tenho o diagnóstico. Mas se eu repetir em 3 minutos, eu aumento a sensibilidade. Se eu repetir em 5 minutos essa pressão, eu aumento ainda mais a sensibilidade. E aí tem essa recomendação de que se você continua com uma suspeita de que foi uma queda por hipotensão postural pela história, você pode também repetir em 10 minutos. E lembrando que existe também um conceito de hipotensão pós-prandial, que é quando o paciente, depois de comer, começa a fazer hipotensão. Esses são casos bem complicados, né, de manejar, inclusive. Boa. Então agora a avaliação geriátrica ampla de vocês foi de 2 horas para 2 horas e 10, né? Tranquilo. É isso. E ainda tem a terceirização da avaliação geriátrica ampla, porque foi validado nessa última revisão de literatura do JAMA, que a gente tava falando, que dá para fazer agora a medição domiciliar. Então, se você tiver aí uma rede de apoio muito bem orientada e você não flagrou no consultório, dá para pedir aí para um filho, filha, enfim, acompanhante, fazer essa mensuração, orientar direitinho e pode ser que você flagre hipotensão ortostática em casa e está validado o diagnóstico. Chique. Boa. Então vamos lá, estamos no paciente que caiu aqui no consultório. A gente falou do domínio locomotor / físico, citamos alguns testes. A gente falou da parte sensorial. A gente falou da parte cognitiva, mas eu queria trazer um outro que não é exatamente um domínio, mas que é essencial na avaliação geriátrica ampla, que é a investigação de medicamentos que possam estar associados a risco de queda. Quanto maior o número de medicamentos na prescrição, existe associação com o aumento do risco de queda. Perfeito. Mas especificamente eu quero comentar aqui 3 grupos. Tá? Beleza. O primeiro, os antidepressivos, tá? Inclusive inibidor seletivo de recaptação de serotonina, tá? Existem alguns estudos mostrando que quanto maior a carga anticolinérgica e que existem scores de avaliação disso, maior o risco, né? Então lembrar ali da amitriptilina, que tem mais ali efeito anticolinérgico. Segundo grupo, os benzodiazepínicos / hipnóticos, muito importantes aqui, tá? Cuidado com os Zepam, cuidado com as drogas Z. E terceiro, antipsicóticos. Mas lembrar que existem outras causas, então sempre vale bater o olho na prescrição, tirar os remédios que não faz mais sentido estarem ali e avaliar remédio a remédio se ele pode aumentar o risco de queda ou não. Boa. Dá uma olhadinha nos critérios de Beers, né? Sempre bom. Tem o critério das cervejas. Ok. Vimos os domínios ali que estão dentro do paciente. Vimos a prescrição. Mas existem coisas que estão fora do paciente, né? É. Então, causas extrínsecas, o meio ambiente.
Isso. E aí, quando a gente fala de causas extrínsecas, tudo é mais ou menos tateável, né? Meio que pelo bom senso. Vale a pena a gente falar, porque... Como é que o geriatra não vai falar do tapete, Do tapetinho, né? Tira o tapete de casa. Tapetinho. Tapete é mais bonito na parede. Vamos... Pois é. Então, agora a acho gente que, tá acho que o que a contando Vivian aqui, tá, né? tá querendo dizer, né, é que assim, os estudos, eles não são muito claros exatamente quais elementos que aumentam o risco e o que a gente deve modificar para ter O Rafa tá adorando a a redução pílula das aí, ó. quedas, né? É isso. Tapete não tem evidência. Isso. Basicamente, são fatores modificáveis, né? Então, fatores extrínsecos modificáveis que vale a pena a gente tentar tirar do meio do caminho, justamente para não ser um confundidor e porque... Logicamente, faz sentido que seja um fator de risco, mas a gente não sabe que se tirando eles, a gente de fato diminui a chance do nosso idoso, do nosso paciente cair. E são eles o tapete, né, manter uma boa iluminação dentro de casa, os calçados, então a sandalinha havaiana, né? Pode falar, vai? A sandalinha havaiana. Vai ser processada, não. A sandalinha havaiana, né, a percatinha da senhora que é bonita, mas que tem um salto ali que desequilibra. Andar descalço aumenta risco de queda. Exato. Quer dizer, está associado ao aumento de risco de Está queda, associado. E uma coisa interessante que a Lê tinha trazido pra gente é que parece que um dos estudos mostrou que tênis está associado a maior risco de queda. Mas a gente não acreditou muito que a evidência não seja, na verdade, por uma exposição, né? Então, talvez... Exato. Acho que, na verdade, aí esse é um belo demonstrativo de como é muito difícil isolar as variáveis nesses estudos que avaliam fatores de risco para queda, né? E aí, num estudo aparece que usar tênis aumenta o risco, mas aí não discrimina se esse paciente caiu dentro de casa ou fora de casa. E aí, se os pacientes que estavam usando tênis caíram fora de casa porque estavam praticando uma atividade física. É isso. Então, são muitos confundidores e a gente fala muito pouco de causalidade aqui e mais de associação. Boa. Exatamente. O que a gente tem de estudo, alguns trabalhos com terapeuta ocupacional, indo na casa e fazendo orientações e também tomando medidas para redução de risco, que isso pode reduzir o risco de quedas, tá? Não sabe exatamente se foi tirar os fatores ou se foi a orientação do terapeuta ocupacional ao paciente, mas isso pode ser eficaz sim. Boa. E um abraço pro Gui, um amigo nosso, que quem é do TDC de longa data sabe que hoje tá fazendo eco, tá lá em Teresina, e que fazia graça porque uma discussão da geriatria, ficaram perguntando se o cachorro era da cor do tapete, e ele falou, meu Deus do céu, tem que ir embora daqui. Um abraço, Gui. É isso. Às vezes é uma discussão que não é interessante, mas que talvez possa fazer uma diferença na vida do paciente, né? Muda a cor do cachorro do tapete, é isso? Bom, pra passar uma régua nessa parte dos fatores de risco, eu acho que é interessante. A gente tá falando muito, assim, uma coisa meio etérea, né? Ah, tem isso, tem aquilo. Falando de evidência, o que a gente tem de nacional, que é o ELSE, que é o Estudo Longitudinal da Saúde dos Idosos Brasileiros, tem uma publicação de 2016 que avaliou o que foi associado a estatisticamente significativo, né, com ter caído nos últimos 12 meses. E aí o que foi encontrado pelo estudo como estatisticamente associado à queda? Sexo feminino, faixa etária, principalmente 75 anos ou mais, ter medo de cair por defeitos nas calçadas, então o medo de cair como fator de risco. Boa. Ter medo de atravessar a rua, diabetes diagnosticada, artrite ou outro reumatismo diagnosticado por um médico e depressão diagnosticada por um médico. É isso que a gente tem evidência de associação. Boa, Lê. Lê trouxe o panorama nacional, né? Mas internacionalmente a gente tem uma outra revisão do JAMA de 2024 que elenca aí pelo menos 3 fatores de risco independentes para queda. Elencam mais, mas 3 principais. E aí o primeiro seria ter caído... já ter caído, né? Perfeito. Aí não ajudou, né? Não ajudou. É óbvio, isso. Né? Isso vale pra quase tudo dentro da medicina, né? Já aconteceu, então a chance de acontecer de novo é muito grande. Já ter caído. O segundo é ter alguma desordem de marcha, né? Então a gente já conversou um pouquinho sobre o domínio locomotor, né? Então se tem qualquer alteração de marcha, então vale a pena ver seu paciente caminhando na sua frente, porque qualquer alteração é válida pra pensar que isso aumenta risco de queda. E o terceiro fator independente, ali na terceira posição, seria o medo de
cair. Isso me chamou muita atenção, né? Então, se seu paciente demonstra espontaneamente que tem medo de cair, ou se ele refere que tem medo depois que você pergunta ativamente, isso aí já vale ouro para você construir o seu plano terapêutico, sabe? E é um odds alto, é um odds aí de 2,82, o que diz pra gente uma chance aproximada de quase 3 vezes desse paciente vir a cair. Legal. Muito importante mesmo, Vi. E tem também aquele cenário do paciente estar na consulta geriátrica e não comentou se caiu ou não. Vale a pena perguntar? O que as diretrizes de queda falam é que sim, e que a pergunta mais importante é se o paciente caiu nos últimos 12 meses. Isso vem principalmente de opinião de especialista, isso é aplicado em alguns estudos, mas existem algumas variações disso em termos de rastreio. Você pode perguntar se caiu nos últimos 12 meses, mas também você pode perguntar se tem medo de cair ou não. Tem algumas outras perguntas que podem ser feitas, mas a mais importante é se o paciente caiu nos últimos 12 meses. Aqui também a gente tem coisas para se fazer no paciente que caiu para prevenir queda. A gente tem evidência de que previne, que a gente vai comentar daqui a pouquinho. E perguntar se o paciente caiu nos últimos 12 meses costuma ser algo rápido de fazer. Sim. O que não é rápido é investigar se o paciente falou que caiu. Né? Então a gente entende que essa pergunta traz um custo ali de tempo, de dedicação, mas cada vez mais as referências geriátricas e diretrizes geriátricas se posicionam de que isso tem que ser ativamente rastreado em todo idoso pelo menos uma vez ao ano. Boa. E faz sentido que isso seja algo mais protocolar e automatizado, porque, pelo menos pessoalmente, eu não sei vocês, mas a gente tende a subestimar a gente tende a superestimar a funcionalidade dos nossos pacientes. Eu acho que a gente sempre acha que eles estão melhores do que quando a gente vai fazer uma avaliação objetiva. Isso. Então, objetivar um pouco mais isso faz sentido com essa pergunta como passo número 1, né? Isso. E cutucar, né? Então, assim, não caiu, mas foi quase. Mas foi quase como? Não machuquei, mas eu caí. Isso. Então, acho que vale a pena destrinchar direitinho pra garantir que a gente tá realmente olhando com carinho pra esse paciente. E falar com a família, porque às vezes o paciente vai ter medo, né, de falar que ele caiu, porque ele vai perder algumas liberdades, porque ele vai ter que mudar de casa, de quarto. Isso. Boa. Indo aqui para prevenção de queda, gente. Já comentamos sobre revisar a prescrição, já comentamos sobre medidas ambientais e a TO te ajuda nisso, terapeuta ocupacional. Já comentamos sobre tratar fatores de risco modificáveis, mesmo que a gente não tenha uma evidência tão clara de que isso possa reduzir o risco de queda. Mas o que a gente mais tem evidência aqui são os exercícios físicos, principalmente resistidos, funcionais, ou seja, que se aplicam à atividade do dia a dia e com componentes de equilíbrio. Tá? Os estudos são difíceis de ser replicados, porque normalmente são feitos em programas com educadores físicos, fisioterapeutas que fazem de uma determinada maneira. Existem alguns protocolos que podem ser encontrados por aí, mas o mais importante é dizer que esse paciente precisa fazer musculação. Perfeito. Isso. Falar para caminhar, como era a recomendação antigamente, 30 minutos, 5 vezes por semana, não é o suficiente. Inclusive, especificamente para queda, não adianta ficar mandando caminhar. Isso, exatamente. Tem que fazer musculação. Algumas atividades específicas têm também evidência, né? E aí tem a loucura do Tai Chi. Vocês conhecem o Tai Chi? Tai Chi Chuan, que tem uma evidência muito boa de reduzir queda. Diz que a partir da primeira aula de Tai Chi você já reduz queda. Porque o impacto é não só na marcha em si, mas no equilíbrio. Então é realmente uma evidência boa aí de exercício. É uma evidência muito boa mesmo, gente. A gente tá brincando, mas Tai Chi Chuan é evidência muito boa também para reduzir queda. Mas de tudo que a gente falou até aqui, exercício físico. Tá. Lê, então, para deixar mais claro aqui, exercícios físicos resistidos, de equilíbrio ou funcionais. Existem evidências específicas para alguns tipos, como o Tai Chi, né, que trabalha ali com o movimento do corpo.
Isso, acho que aqui a ideia é que tem um exercício que não seja só o aeróbio, né? Então, seja ele o tai chi, seja ele um funcional com treinamento de equilíbrio, seja pilates, seja o exercício, a musculação na academia. Mas a ideia é estimular equilíbrio e ganho de massa, né? Isso, exercício multicomponente, né, que a gente chama. Boa. Boa. Então, resumindo, a gente vai desprescrever medicação e prescrever atividade física. É isso? Boa. O slogan do Exatamente. geriatra, né? É isso aí. Pra fechar o episódio aqui, gente, eu queria comentar sobre a vitamina D. A vitamina D, para a população em geral, já tem bastante estudo mostrando que suplementar empiricamente não melhora desfechos de uma maneira geral. E foram vários desfechos estudados. O estudo Vital foi um estudo enorme, a gente comentou inclusive extensamente no Guia TDC. Há dúvida em algumas situações específicas. A gente sabe que o grande benefício da vitamina D é no contexto de osteoporose, mas também há dúvidas mais ali quanto à saúde muscular. Por isso, vocês vão encontrar várias referências sugerindo suplementação de vitamina D no paciente que tenha fatores de risco para ter vitamina D baixa. Então, o paciente que está institucionalizado, o paciente que não sai muito de casa, o paciente que tem pouca mobilidade. Esses pacientes, quando têm história de queda, eles têm sim indicação, por boa parte das referências, de suplementação empírica de vitamina D. Existe dúvida, mas se de fato houver um grupo que se beneficia da vitamina D para a saúde muscular, provavelmente são esses pacientes que estão no grupo de maior risco para baixos níveis de vitamina D. Beleza. Fechou? Fechou. Vencemos a queda? Acho que sim. Vamos pro salve, pessoal? Vivian, você quer primeiro episódio seu aqui, de muitos? Vamos lá. Manda seu salve aí. Tentei fingir costume o episódio todo, mas no salve não tem jeito. Então vamos lá. O salve começa pra Arthur, meu esposo, que já foi um exímio clínico e escutava o TDC lá na UFES comigo e acabou virando anestesista. Vai também pro meu grupinho de internato da UFES. Agora ele é bom no Candy Crush. É isso. Meu grupo de internato da UFES, meus R-iguais de clínica da Unifesp, né, da escola, e meus R-iguais de geriatria da escola também. E também pra minha irmã, que faz medicina na UFES, e pra minha mãe. Um cheiro. Boa. Salve, galera. E você, Rafa, tem salves para dar hoje? E o meu salve vai pro Iago Botsares. Ele falou: estou indo para ortopedia, mas nunca deixo de escutar os episódios para não perder o raciocínio clínico. As investigações fazem falta. Bom demais, manda salve. Ele comentou no caso clínico de disfagia, que inclusive acho que foi eu que apresentei, isso aí, 324. Abraço, Iago. Boa, Episódio de Iago. queda, ortopedia, deve estar por aqui. E você, Lê? O meu salve vai para uma pessoa que é um cliente fiel da gente no Instagram. O Ryan, ou Rian, eu não sei. Mas a gente conversa toda quarta-feira, porque ele é o guerreiro incansável do Enigma de quarta. Então, Ryan, ou Rian, da UFRN, que toda quarta-feira tá lá no Enigma, dando muitos chutes, errando todos. É impressionante. Mas eu tô aqui pra dar um salve pra ele, pra que ele continue, não desista. Boa. Boa, não Ryan. desista. Ryan não era um Power Ranger? Nossa, eu não Acho lembro. que era. Deve ser, pra não desistir, assim. Valeu, salve. Valeu, galera. Valeu, galera. É isso, gente. Obrigado. Valeu, Vivian. Volte sempre. Lê. Continue aí nos seus enigmas malucos aí do deixar. Instagram. Quero ver qual vai ser o desse episódio de queda. Continuaremos. Falou? Falou, Valeu, valeu. gente. Tchau, tchau. Obrigadão. Esse podcast tem como objetivo educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico. Essa é uma produção do Bicho de Goiaba.